Shalom, querido, shalom. Vamos a mais um dia. Hoje, 7º dia da contagem do Homer. Estamos, a partir desse vídeo, encerrando, a primeira semana. Contarei 7 semanas. Estamos encerrando a primeira semana. E amanhã a gente começa, a segunda semana falando acerca do espírito de sabedoria. Bom, queridos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre identidade. Talvez a gente nunca tenha vivido um tempo onde as pessoas estão tão perdidas. E o pior, elas estão perdidas com caras de achado. A gente vê uma geração totalmente desalinhada, tanto dentro da igreja como fora da igreja. O fora da igreja, no meu entender, seria natural, Porque pessoas que não estão em Deus, é natural que elas se sintam perdidas, sem direção, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. A questão é que as pessoas dentro da igreja também estão perdidas. E eu não sei se vocês notaram, mas depois da pandemia piorou. Porque na pandemia as igrejas fecharam e as pessoas saíram ouvindo de tudo, buscando de tudo. E isso não trouxe alinhamento, muito pelo contrário, isso trouxe confusão. Porque agora são tantas vozes e muitas vezes eu fico, quem tá certo, E isso trouxe uma crise de identidade dentro da igreja. É muito comum, para você que é líder aí, pastor, apóstolo, profeta, não sei, evangelista, mestre, é muito comum pessoas virem e perguntarem qual é o meu destino, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, As pessoas, elas buscam externamente aquilo que deveria estar dentro. E o que isso tem a ver com família, queridos? A família deveria ser o maior formador de identidade, Porque o destino profético, ele é o propósito exercido por cada um. Eu quero que vocês imaginem as tribos. Vocês lembram quando o Senhor falava assim, olha, não se misturem, olha, eu não quero o povo de Judá casando com o povo de Benjamim, é para cada um ficar dentro da sua tribo? Por muito tempo, queridos, eu questionava isso, eu falava, meu Deus, mas por que isso, Era todo mundo irmão. Era todo mundo cristão, crente, No sentido de que servia a Deus, Não cristão no sentido de que conhecia Cristo, porque Cristo ainda não havia se manifestado naquele tempo. Mas era a igreja da época, Hoje eu entendo, queridos, porque o Senhor queria que cada um permanecesse dentro da sua identidade. Porque cada uma das 12 tribos tinha uma identidade. Então, por exemplo, vamos lá, A gente está agora no mês da tribo de Judá. Então, Judá era a tribo da guerra, que fazia guerra através da adoração. Então, todos os descendentes de Judá, eles nasciam dentro desse entendimento, eles nasciam dentro dessa estrutura e eles eram criados dentro desse ambiente. Então, o funcionar dentro disso e o manifestar isso, tanto na sua vida de infância, de jovem, de homem e mulher, era algo natural. Porque era a forma como eles haviam formado dentro das suas tribos, dentro das suas casas. Quando começou a haver a mistura, então daí o pai puxava para Judá e a mãe puxava para Rubem, cada um puxava para a sua identidade. E começou a haver uma certa confusão de identidade. E o que aconteceu conosco hoje? Os pais, eles entraram num ativismo muito grande. E eles começaram a terceirizar, a criação dos seus filhos. Eu até falei em algum vídeo aí que a igreja não pode ocupar esse papel. A igreja, ela vem como suporte, a igreja, ela vem como uma ajuda, como auxiliar as famílias. Ela não pode substituir o papel da família, da casa. A responsabilidade, queridos, tanto que assim, você não encontra texto falando que a igreja ou que o pastor vai responder pelo filho de Beltrano de Ciclano, O pastor, ele vai responder se ele for negligente com o rebanho no contexto geral. Mas a responsabilidade da casa deve ser dos pais. Então, cada família, ela tem uma identidade, queridos. Cada família, ela tem um propósito. E como é que eu sei? Eu sou o primeiro a me converter na minha casa. Olha a história. Olha a história que você vai começar a ver que existe uma marcação
dentro da sua casa. Por exemplo, a sua casa, a sua família é uma família muito desbravadora, né? Vai para cidades, ajuda a abrir. Nossa, me veio lembranças agora. É uma família que abre novos ambientes, que faz coisas novas, né? Então, existe muita chance, eu não estou dizendo que é, amém? Mas existe muita chance da sua família estar debaixo de uma unção apostólica. Muita chance. Então, o seu destino está ligado a isso. A sua identidade vai estar dentro do seu propósito familiar. Lembra que eu falei esses dias num vídeo aí? É do macro para o micro. Então, por exemplo, vou falar da minha família. A família da minha mãe é muito mística. Muito mística. Descendente de índio. A minha mãe não, né? Mas eu tenho tios que já foi, hoje convertido, graças a Deus, mas que já foi pai de santo. Uma família muito mística. E a minha mãe, muito mística mesmo. A família do meu pai, muito, muito, muito idólatra. Muito idólatra. Então, assim, queridos, tá aí. O profético bem atuante, né? O ofício profético bem atuante. Por quê? Porque estava dentro da identidade da família. Isso no macro. No micro, eu vou ter a minha identidade como pessoa dentro desse chamamento. Então, vamos lá. Eu falei do apóstolo, né? Existem vários tipos de apóstolo. Então, por isso que a gente não pode comparar. Por isso que a gente tem que buscar tudo em Deus, né? Existe o apóstolo com entendimento mais mestral. Existe o apóstolo que atua debaixo de muita revelação. Existe o apóstolo que vai trabalhar dentro da sua cidade, desbravando dentro da sua cidade. Mas existe o apóstolo que vai desbravar outros estados, outras nações. Então, daí a sua identidade vai estar dentro disso. Você consegue entender? Espero que esteja te ajudando e não complicando cada vez mais. Mas a nossa identidade, a nossa família deve ser o gerador da identidade. É engraçado, por exemplo, minha filha mais velha, ela sempre fala assim, mãe, você acha que eu sou isso? Eu acho top isso, porque ela vê em mim, né? Entendendo que a identidade é liberada. Ainda que ela não tenha toda a amplitude desse entendimento, existe algo que atrai ela para vir na fonte buscar. E daí, voltando para as igrejas, né? A gente vê as igrejas hoje perdidas, e daí pessoas que não fluem, que não crescem, que não rompem, que não prosperam. Por quê? Porque toda a base de identidade foi desconstruída na casa. E daí a gente vê pessoas que até a sua identidade de como ser é perdido. Ela é tão ferida, tão machucada, tão dilacerada, que ela não tem uma identidade do que eu sou. Eu não sei se eu sou homem, eu não sei se eu sou mulher, eu não sei se eu sou mulher que gosta de homens, se eu sou mulher que gosta de mulher, se eu sou mulher que gosta de bichos, se eu sou mulher que gosta de boneco. Eu não sei. Entende? As pessoas estão perdidas. A igreja tem um peso sobre isso? Tem, queridos, porque toda a autoridade foi dada para a igreja, né? A igreja deveria ter atuado mais como escudo contra esses enganos. Mas a família é a maior responsável. Por quê? Porque nós não protegemos a nossa casa. Lembra quando o Senhor estabelece o jardim? Né? O Senhor fala para Adão, olha, isso aqui agora você tem que cuidar. Isso aqui é seu. Daí, quando a gente vai para o Salmo 115, se eu não me engano, versículo 16, diz que o Senhor deu a terra para o governo dos homens. Eu fui olhar no original, né? Dos filhos dos homens. E é ser humano mesmo. São pessoas mesmo. Não tem nada de seres espirituais ali. Né? Bem é a palavra filho. E homem é descendente de Adão, da terra, no original. Então, a terra foi dada para nós. E por que a terra está dominada pelas trevas? Porque, assim como Adão não guardou o jardim, nós não guardamos a terra. E como que nós não guardamos a terra? Nós não guardamos a nossa casa. A nossa casa ficou exposta. Entende? O que é identidade? Identidade é a qualidade do que é idêntico. Tanto no individual, eu sou a
a matriz, tudo que vier de mim, no sentido de tem alguém parecido com você, Xerox, eu sou a matriz, eu sou idêntica, eu sou única, mas também no sentido de ser idêntico a alguém. Então, eu sou idêntico a quem hoje? Sabe, quando Paulo diz lá em 1 Coríntios 11:1, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa palavra imitadores é tentar reproduzir fielmente algo. Sabe? É se esforçar, é se empenhar, é se dedicar a reproduzir fielmente ou se tornar idêntico. Assumir aquela identidade. E daí hoje, queridos, a gente vê muito filhos que querem se espelhar fora porque os pais, eles não querem ser igual aos pais. Ovelhas que não querem ser igual aos pastores. Eu sempre falo isso, que a gente aprende com todo mundo. Uns a gente aprende porque, poxa, que top, eu quero ser assim, eu quero aprender isso que essa pessoa está derramando. E outros a gente olha e fala, quero passar longe. A gente aprendeu o que não fazer. Com uns a gente aprende o que fazer, com outros a gente aprende o que não fazer. Eu quero ser idêntico a tal pessoa. E o correto, querido, seria que os filhos fossem idênticos aos pais. Né? Vamos lá, Jesus. Né? Jesus, ele era filho de um carpinteiro. Eu já ouvi, né, alguns estudos dizendo que o carpinteiro, no sentido de José, não era construtor de móveis, era construtor de casas. Mas vamos olhar a história de Jesus. Jesus, ele seguiu a identidade do pai, ainda que não era o pai biológico. E daí, se essa realidade de que José era um construtor de casas for uma realidade real, eu vou até dar uma olhada sobre isso no original, explica muito por que Jesus disse assim, olha, eu tô indo, eu vou preparar a casa para vocês, eu vou preparar a morada. Né? Jesus seguiu, olha que tremendo, né? Maria, a mãe, sabia que Jesus era alguém extremamente especial, com um propósito especial. Né? Eu não sei se quando ela gerou, ela teve a proporção de que ela estava gerando o Salvador. Mas daí Jesus some, né? Na sua adolescência, ele some e eles vão procurar e Jesus está lá na sinagoga ensinando, atuando, né? E daí Maria vem, né? Filho, você não pode fazer isso. Onde você estava? E mãe, eu estava na casa do meu pai. Por que Jesus fala isso? Porque ele era do céu. Queridos, Jesus se esvaziou. Mas ele foi ensinado. Ele foi ensinado quem ele era. Então, era algo natural ele exercer aquilo. Vamos lá, Sansão. Sansão se perdeu? Se perdeu. Isso aponta que mesmo a gente ensinando, os nossos filhos, eles podem se perder. Né? Mas Sansão, por quantos anos andou como nazireu na terra? E ele aprendeu quando? Em casa. E agora, pegando esse gancho de Sansão, eu vejo uma atmosfera muito enganosa de Satanás, sabe, na terra. Porque como muitos filhos se perderam, é como se, não vale a pena investir, vai se perder mesmo. Tá tudo tão difícil, a gente está nos tempos do fim. Queridos, eu volto a dizer, eu já disse nessa primeira semana, Jesus, ele não vai vir buscar um povo passivo, um povo morto, adormecido, com as vestes manchadas. Não, ele vem buscar uma igreja vitoriosa. Ele vem buscar sua noiva adornada, atuante, com as lâmpadas acesas. É esse povo que ele vem buscar. Então não importa como está externo. Não importa o que está acontecendo. Não importa nem mesmo se os nossos filhos vão se perder no caminho por um determinado tempo, porque a Bíblia não mente, né? Quando é ensinado, ele não vai se desviar, ele vai voltar, ele vai retornar. Então, mas não importa. O que importa é que eu exerça o que eu fui chamada para exercer. Com toda a essência, com toda a verdade.
E os filhos precisam ser ensinados em casa. Filho, você não é daqui, você precisa amar o Senhor. Como que eu ensino meu filho a amar o Senhor? Assentado na mesa, lendo Bíblia, sabe? Com alegria. Gente, vamos lá. Gente, olha isso aqui. Deixa eu pegar uma parte aqui, que não seja uma parte... Olha isso aqui, Jesus disse em Mateus 5 que nós temos que amar o próximo. Quem que é o seu próximo? Ah, então, aquela coleguinha da escola que você brigou com ela é sua próxima. Como que Jesus trataria ela? Falar com alegria, com amor, com verdade. E não com uma voz diferente, ou com, olha, você tem que amar, porque senão você vai apanhar, porque a Bíblia diz... Não. Ensinar com verdade. Como que eu ensino meus filhos a amarem a igreja? Amando a igreja. Como que eu ensino meus filhos a servir no reino? Servindo o reino. Porque os nossos filhos terão identidade. Eles serão idênticos a um padrão que eles veem. Sabe? A um padrão que eles vivem. Como que eu ensino meu filho orando? Ensinando, olha aqui, ó. Jesus ensinou no Pai Nosso que a oração tem que ser assim, vai orar. Não. É trazendo para perto. Vamos orar, filho. Ele disse, quando eu mudei nessa casa, a Sara era bem pequenininha, sabe? Hoje está com quase 24 anos. Mas ela era bem pequenininha. Então, ela cresceu. Ela era bebê. Deixa eu ver, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ela tinha 4 meses quando a gente mudou para cá. Ela cresceu nessa casa, né? Ela não tem conhecimento de outra casa. E daí, quando ela aprendeu a falar, minha varanda toda em volta tem uma muretinha, sabe? Uma paredinha, né? Pequena. E ela subia na muretinha lá na frente e ficava na coluna da varanda grudada. E todo mundo que passava na rua, ela falava assim, paz, Senhor! Paz do Senhor. E eu ria, sabe? Porque passava quem fosse na rua. Ela dava paz do Senhor. Onde que ela aprendeu isso? Eu mandava ela paz do Senhor para os outros? Não. Ela via alegria em estar com os irmãos. Sabe? Aqui eu poderia contar N testemunhos das minhas filhas. De coisas que aconteceram e que marcaram elas. E ainda que, por exemplo, né? Eu já falei com vocês que a número 2 está bem perdida no mundo aí. Mas ela teve uma experiência na infância de arrebatamento. Ela devia ter uns 9 anos, 10 anos. Uma experiência bem tremenda. E esses dias ela me mandou um áudio em choro, sabe? Falando, mãe, eu estava lembrando de quando eu fui arrebatada. O que aconteceu. Então, queridos, tem marcas. Tem marcas. Não tem para onde ir. Tem marcas. E esse arrebatamento não foi na igreja. Foi em casa. A Sara foi batizada com o Espírito Santo, começou a falar em línguas com 2 anos de idade, queridos. Não foi na igreja. Foi exatamente... agora eu me emocionei. Foi exatamente nesse lugar que eu tô aqui. Ministrando para vocês. Era uma outra mesa, tô com uma mesa aqui, era uma outra mesa de madeira que tá lá na frente. Eu coloquei ela em pé na mesa, bebê, e eu tava orando com ela. E ela começou a orar em línguas com 2 anos de idade. Em casa. Eu não impus as mãos, eu não falei receba. Em casa. Toda a nossa base de identidade, ela começa em casa, queridos. A igreja só vai ajudar a desenvolver. A igreja só vai aperfeiçoar. A igreja só vai liberar, né? Em casa foi criado dentro da identidade. Então agora a igreja vai separar para o ministério, vai ungir, vai liberar, vai dar espaço, vai dar continuidade àquilo que iniciou dentro da casa. Eu me converti depois, né? No meu caso, eu me converti depois. Então, agora é um outro trabalho, né? Eu tenho que buscar minha identidade e tudo mais, né? Coisas que eu passei, que você passou também. Mas eu tô falando de família, de famílias cristãs. Queridos, não percam isso. Sabe, não percam essa oportunidade que o Senhor te deu. Quando eu comecei célula,
As minhas filhas eram da minha célula. Elas não eram de outro, não é porque era imposto. Elas queriam ser da minha célula. Quando eu estava na visão celular do modelo dos 12, elas queriam ser minha 12. As minhas 2 filhas mais velhas não, porque era um contexto ministerial diferente, mas a minha filha caçula, quem batizou ela fui eu. Sabe? Filhos é herança. E nós somos mordomos. Vai chegar o dia da prestação de contas. E daí? Ah, mas daí se meu filho se perdeu, como é que eu vou prestar conta? Você vai prestar conta do que você ensinou. Se você ensinando tudo certo, ele decidiu tomar um caminho errado, o Senhor vai prestar conta dele, e não de você. Faça a sua parte, com amor, não com imposição, como vida natural. Sabe? Não é algo que, eu tenho que tirar um tempo todo dia para ensinar o meu filho. Não, isso tem que ser natural. A sua vida com Deus tem que ser natural dentro da sua casa e seu filho só vai ser inserido dentro disso. E isso vai estruturar a identidade do seu filho. E daí hoje a gente fica correndo atrás de um monte de palavra, né? Porque eu preciso descobrir qual é o meu destino profético. Queridos, isso é só uma palavra nova para aquilo que já existia. Que foi conhecido como propósito, que foi conhecido como chamado, que foi conhecido como ministério. É a mesma coisa. Porque eu preciso saber. É dentro. Queridos, tudo começa dentro. Por isso que Jesus diz assim, olha, você quer orar? Entra para dentro do teu quarto. Ele não fala, você quer orar, vai para a igreja. Não, entra para dentro do teu quarto. Tudo começa dentro. E isso aponta que a nossa transformação começa dentro. Que a nossa vida com Deus começa dentro. Tudo começa dentro. E daí fora é só a manifestação. Fora é só o fruto. Fora é só o resultado daquilo que tem dentro. Que o Senhor te abençoe, queridos. Que a sua casa, hoje nós estamos encerrando, né? Essa questão da família. A partir de amanhã a gente vai falar sobre o Espírito de Sabedoria e depois, na continuidade, a gente vai passar 6 dias falando sobre a igreja. Né? Mas eu fiz proposital, começando pela família e o segundo pela igreja, para nós entendermos que a família vem antes da igreja. Eu não estou dizendo que a igreja não tem valor ou não tem importância, a gente vai falar sobre isso. Mas tudo precisa começar em casa para ser derramado na igreja. Os ministros precisam ser formados em casa para atuarem em casa, na igreja, na sociedade, em outras nações. Os adoradores precisam ser gerados em casa para adorarem em casa e levarem a adoração para a igreja. O pessoal da dança, do teatro precisa ser gerado em casa. A vida de Deus precisa ser gerada em casa. E quando existe vida de Deus, a identidade é formada, a identidade é estabelecida, a identidade é a identidade. Sabe? Eu encerrar, mas eu lembrei de um episódio. Quem já assistiu aquela série antiga, Smallville? Tem um episódio que o menino principal lá, que é o super-homem, esqueci o nome dele, tá? Ele recebe uma manipulação na mente para dizer que ele não tem poder, para dizer que ele não é. Queridos, nada a ver, tá? Só porque eu lembrei. E de repente ele dá um ar e ele fala assim, eu sei quem eu sou e eu sei para quem eu vim, ninguém vai mexer na minha mente. E eu falei, meu Deus, que tremendo isso. Quem dera nós não nos deixássemos ser enganados. Quem dera os pais não se deixassem ser enganados. O filho não é peso. É cansativo. Tudo é cansativo, queridos. Tudo. Tudo é feito, o reino de Deus é tomado, é exercido por esforços. E só os que têm força e coragem se apropriam dele. Sabe, que você gere uma identidade tão tremenda nos seus filhos, que ainda que eles sejam enganados por um tempo, que a mente seja manipulada, um dia eles possam dar um grito e falar assim, não foi para isso aqui. Eu sei quem eu sou. Estou voltando. Filho pródigo voltando para casa. Sabe? E aqueles que estão me assistindo aí, que têm filhos pequenos, que vocês nunca precisem passar por isso. Que seja tudo tão bem estabelecido, tudo tão bem formado. Porque hoje o Senhor tem liberado armas, queridos, que quando minhas filhas eram pequenas eu não tinha. Novos entendimentos, novas revelações, novos ensinos.
Porque assim como as trevas potencializou, o Senhor também tem potencializado. Que a sua casa seja estruturada, que os seus filhos recebam a identidade, que eles queiram ser idênticos, iguais a você. Que eles caminhem nisso, que eles olhem para você como um exemplo, o maior exemplo de cristianismo. Que ele veja em você, pai, que ele veja em você, mãe. Que ele não precise aprender a orar na igreja, que ele não precise aprender ministrar na igreja, que ele não precise ser batizado no Espírito Santo na igreja, que ele não precise aprender a adorar na igreja, que ele vá para a igreja e simplesmente derrame toda a essência que tem dentro da sua casa. Que você seja a maior referência e que eles olhem para você e falem: eu quero imitar meu pai, eu quero imitar minha mãe, porque eles imitam com perfeição, com identidade a vida de Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A gente volta amanhã para o 8º dia da contagem do homem. Shalom, shalom.